som, S, E, som. E, som, S, E, som, S, 1, 2, testando, som, E. Som, E. Som, E, som. Som, E, som, E, som. E. Puxa esse cabelo pra mim, Paulo, do violão, por favor. Tudo com atrito desgasta, né? É só puxar ele perto aí. Não, aperta o pinico nele. Mas faz mal pro apertar o pinico nele, puxar o cabo. Fez mais difícil que isso.
Oi. Boa noite, queridos. Vamos ficar de pé? Diga para o seu irmão: Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua família. Seja bem-vindo nesse último, né? Nós temos um programa de 5 terça-feira falando sobre família. Família, eu acredito. E hoje é o final de uma campanha, né? Que o mês de maio é o mês da família. E hoje o pastor Messias vai trazer uma palavra de bênção para as nossas vidas nessa finalização. Amém, amados? Amém mesmo? Graças a Deus. Diga para o seu irmão: você é lindo. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para ti, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por este dia maravilhoso, Jesus, que nos deste. Acreditamos na família. Nos dê um bom culto, Senhor, um bom louvor, uma palavra de graça para as nossas vidas. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pelos teus filhos que chegaram, Pai. Te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Quantos podem aplaudir Jesus nesta noite? Aleluia! Trono, Senhor, quero levar-me de oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar-me um sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
santo, Deus. Tu és grandioso nas nossas vidas. Nós queremos o teu nome engrandecer nesta noite, porque tu tens sido fiel às nossas famílias. Tu tens sido um Deus presente nos nossos lares. Essas terças-feiras, Pai, ouvimos palavras, ouvimos louvores, testemunhos que nos edificaram. E hoje não vai ser diferente, Senhor. Entendemos que a tua grandeza há de vir sobre as nossas vidas. Entendemos que a tua unção já está sobre nós. Por isso te louvamos, te adoramos. Te adoramos na beleza da tua santidade. Queremos te dizer que tu és rei. Pode levantar as tuas mãos aos céus e adorar ao Pai. Oh, te adoramos, Jesus. Venha sobre nós, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, céu, e céu. Te adoramos, céu e céu, e céu. Grande é o Senhor, e muito digno de toda adoração. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Santo Monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, é o Senhor. Diante dele, diga, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, diga, e agradecer-te, pois tua obra em nós confiamos.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o nome dele. Oh, aleluia. Levantar as suas mãos aos céus e adorar o nome dele. Se ele penetrar com a unção dele sobre a tua família, sobre a tua casa. Quem sabe hoje vai ser o dia que tu vai sair daqui com a tua vitória. Quem sabe hoje lá o seu filho está largando as drogas. Hoje pode ser o seu dia. Pastor, o último dia da campanha. Pastor, não aconteceu nada na minha casa. Queridos, espere o que Deus vai fazer nesta noite. Não desista, tenha fé. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Deus faz, Deus trabalha a nosso favor. Basta abrirmos o nosso coração. Eu entendo que o seu coração está aberto. Eu entendo que o teu coração está aberto. Eu entendo que a sua vida está aberta para receber de Deus nesta noite. Por isso, Pai, te adoramos, porque entendemos que a tua palavra em nós há de nos dar graça, há de nos fazer mais que vencedores. Eu te louvo, eu te adoro em nome de Jesus. E todos aqui presentes digam amém. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, vai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Dê um grande abraço nessa pessoa. Diga para esta pessoa: você está no lugar certo nesta noite. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Estou correndo aqui, que eu quero dar um bom tempo ao pastor Messias. Gosto de vê-lo pregar muito tempo, que eu não vejo. Quero dar bastante tempo. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório. Só quero... Sábado tem um culto do amigo lá em São Mateus. Se você puder estar conosco lá, eu te agradeço. Culto do amigo em São Mateus, tá bom? Domingo de manhã tem escola bíblica dominical. Depois da escola tem o nosso culto. E no domingo à noite nós temos nossa Santa Ceia. Amém, amados? Santa Ceia do Senhor. E na terça-feira que vem, Santa Ceia da família. Amém, amados? Voltamos tudo ao normal, né? Graças a Deus por isso. Amigos, então esses são os anúncios dessa semana. Não esqueça do nosso passeio, que vai acontecer no dia 23 de junho. Você precisa dar o seu nome, precisa pagar o passeio. Queridos, se envolva mais nesse projeto. Algumas pessoas vão se batizar aqui na igreja e precisa da sua presença. E também será um dia de comunhão. Isso é muito importante para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então eu espero que você procure a Márcia para você ir no passeio. Tá bom, gente? Pode distribuir.
Marcondes faz aniversário. Quero orar? Está aí? Não? Vem cá, Lídia. És tu? Amém. Felipe está nos visitando hoje. E aqui a letra é tão pequenininha, eu sei que é Gonçalves. Né? Felipe, cadê o Felipe? Felipe que nos visita pela primeira vez. Felipe. Ô Felipe, tá aí não? Fica de pé, Felipe. Aqui sei que é Gonçalves. Quem é? É você? Fala o nome que eu... Oi? Priscila. Aquela letrinha tão pequenininha, né, Priscila? Fica de pé. A igreja quer aplaudir Jesus pela vida de vocês. Recebam a revista de presente. Vem cá, Lídia. Lídia Marcondes. É você? Então venha cá para a gente orar por você. Fez aniversário, é isso? Hoje? Graças a Deus. Maravilha. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui. Nosso Deus, nosso Pai. Para mim é um prazer estar aqui com a Lídia, orando, agradecendo a Ti por esse tempo que Tu está dando a ela. Mais um ano de vida. Muito obrigado pela vida da Tua filha. Uma companheira, ó Pai, que ora. Tem orado pela minha vida, orado pela vida de tantas pessoas aqui nesta igreja. Eu Te agradeço, Pai, pela vida da Lídia. Abençoe, que Tu dê anos e mais anos de vida à Tua filha. E que a Tua graça esteja sobre a vida dela. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Querido, fica de pé, por gentileza. Peço a sua gentileza. Eu vou receber um colega de longa estrada, né? Eu sempre gosto de ouvir muito o pastor Messias pregar a palavra de Deus. Parece que nascemos juntos, vivemos um período de compra e acho que vivemos um período junto, né? Terreno, venda eu já vendi um livro na igreja dele para o sonho de comprar essa igreja, comprar o terreno que era do lado de cá. Então, a estrada foi... Dá um nome assim, né? É tipo cinema, né? Alta assim, né? Igrejão, rapaz, coisa linda. Linda demais, né? Igreja muito abençoada. E eu recebo hoje o pastor... Ok. Tem sempre um irmão na igreja que todo mundo sabe que ele dorme, né? Então o que eu peço a você é intercedam por ele nessa noite. Amém? Mas é um prazer estar aqui, não é? É um prazer estar nessa igreja que eu posso dizer que eu vi nascer, não é? Eu vi nascer essa igreja, né? Mais aqui à frente, numa lojinha, né? O pastor Ney levando, vamos lá ver e tal, né? E a gente foi ver o local, e mais outros pastores amigos, não é? E a gente viu cada dia o crescimento dessa igreja, não é? E hoje eu fico muito feliz em ver a igreja como ela está hoje. Amém, gente? Glória a Deus. É muito bom ver a igreja do Senhor Jesus a cada dia crescendo, não é? Não só em número, mas crescendo também na graça, no conhecimento de Deus, não é? No avivamento. Lá na igreja nós estamos falando sobre dias de avivamentos, de despertamento para a igreja, não é? De nós buscarmos mais a Deus, de nós entregarmos mais e mais a nossa vida ao Senhor, não é? Porque assim como o profeta Joel diz, né, que nos últimos dias, não é? O Espírito seria derramado sobre toda a carne. A Bíblia também fala que nos últimos dias, não é, o amor de muitos se esfriariam, não é? Então a gente tem que ter esse cuidado de saber de qual lado nós estamos. Do lado daqueles em que o amor está se esfriando, do lado daquele que nos últimos dias as pessoas se apostatariam da fé, não é? Seriam arrogantes, soberbos, não é? Distantes de Deus, não é? Ou se nós estamos desse lado, né, do povo que o Espírito de Deus está sendo derramado. Que a gente busque isso, né? Porque se nós estivermos de um lado, estaremos do outro, não é? Se nós estivermos de um bom lado, estaremos de um lado que é ruim, não é? Então, mas trago aqui,
né, comigo, minha esposa, Catielane, né, minha companheira de longas datas, né, e minha filha também, a Ágata Estela, não é? Tá? A última vez que eu vim com a Ágata, ela estava solteira, não é? Solteiríssima, sem namorado, descompromissada, mas agora ela está noiva, né? Aleluia, o ano que vem já vai casar, em nome de Jesus. Ah, Jesus. Rapaz, a gente tenta segurar. Eu tenho um taco de beisebol lá em casa, mas o cara foi mais corajoso do que o meu taco de beisebol. Ele chegou lá, o cara chegou com a cara e a coragem, né? Quando ele chegou lá para namorar com a minha filha, eu já deixei o taco lá no canto. Quando ele sentou de frente. Quando ele sentou de frente, ele tremeu e eu falei, fica tranquilo, rapaz, fica tranquilo, porque eu não vou usar ainda, depende de você, né? Mas é brincadeira, eu brinco muito com ele, né, em relação a isso, mas um bom rapaz, um rapaz que está caminhando com Cristo, não é? Mas é um bom rapaz. Bem, Deus tem me abençoado, não é? De ter, assim, uma família super abençoada, de ter filhos, né? Tenho 3 filhos, e todos eles na presença do Senhor, envolvidos com a obra de Deus, não é? Uma filha já casada também, com um rapaz que também é envolvido na obra, não é? E agora está chegando outro, não é? E o mais novo também já está encaminhado, né? Rapaz, só Jesus. Mas vamos sempre cobrir a nossa família de oração, irmãos, porque os ataques do inimigo são constantes, né? Sempre para tentar desfazer as promessas que Deus tem para a nossa família, para a nossa casa. Bem, vamos meditar na palavra de Deus, irmãos? Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos com a nossa cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por estar nesse lugar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque muitos querem estar, mas não conseguem. Não têm forças, ó Deus, para sair de suas casas. Muitos, Senhor, querem estar, mas não conseguem porque estão no leito de dor, ó Deus. Gostariam muito de estar nesse lugar, mas não podem. Senhor, muito obrigado porque muitos, Senhor, estão, Senhor, presos aos vícios e não conseguem também. Muitos estão presos na prostituição e não conseguem. Mas Tu permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para sermos tratados por Ti, para sermos sarados. Que o nosso coração, Senhor, esteja disposto a ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Senhor, por mais que nos doa, por mais, Senhor, que às vezes venhamos a ouvir aquilo que não gostaríamos de ouvir, mas, Senhor, que possa ser um remédio para nos sarar, ó Deus. Se alguma palavra sair daqui, ó Deus, que possa, Senhor, parecer ofensa, Senhor, que ela seja transformada em uma palavra de exortação com amor e carinho, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus é um Deus da família, querido. Deus, Ele quando instituiu, não é? Quando Ele formou Adão, Ele percebeu que aquele homem, ele precisaria de alguém ao seu lado. E na Bíblia diz que o Senhor falou assim, não é bom que o homem viva só, não é? Eu vou fazer para ele uma varoa, não é? Eu vou preparar uma esposa para esse homem. E a Bíblia ainda fala, por isso deixará o homem pai e mãe, não é? E se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne, não é? Deus tinha esse propósito de instituir uma família. Deus tinha esse propósito de que, não é? Deus, depois de instituir, de formar um homem, formar a mulher, Deus, Ele não falou, vai ficar por aqui. Deus falou assim, olha, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão ter filhos. Então Deus, Ele queria realmente, não é? O plano de Deus era termos uma família abençoada. Mas a realidade é que, às vezes, chegamos ao matrimônio, ao momento do casamento, e temos uma expectativa de que o nosso casamento vai ser algo maravilhoso, não é? De que a lua de mel nunca vai acabar, de que teremos filhos, de que tudo vai dar certo, não é? Muitas pessoas têm esse pensamento, muitas pessoas
querem isso, não é? O ser humano não quer uma família destruída, o ser humano não pensa em filhos longe da presença de Deus, quando ele é um servo de Deus, ele não pensa nisso, ou se ele não é cristão, ele não pensa, não é, em filhos da pior espécie possível, ele pensa de ter filhos, ele pensa de que seus filhos, não é, conheçam outras pessoas, que se casem, que você tenha netos, não é, e você tem todo esse projeto na sua vida. Mas na realidade, irmãos, nós precisamos ter o cuidado de como nós estamos andando. Porque cada atitude nossa gera uma consequência nas nossas vidas. Às vezes nós não percebemos as nossas atitudes, o nosso caminho, que às vezes ele foge da trajetória daquilo que Deus quer para nós, para que a nossa vida seja abençoada. Nós fugimos dessa trajetória, desse caminho que Deus preparou para nós, que Deus desembaraçou tudo para que a gente caminhasse nesse caminho, mas nós queremos às vezes procurar atalhos nas nossas vidas. E eu quero falar, o tema dessa noite é o que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Porque é uma família. O que expulsou essa família do jardim do Éden? O que aconteceu para que eles pudessem sair do jardim do Éden? É claro que na maioria das vezes, quando você fala sobre esse assunto, muitas pessoas falam que, não, claro, pastor, foi a desobediência dos dois, pois eles comeram do fruto de Deus, que Deus havia dito para que eles não comessem. Mas o primeiro pensamento é esse, não, foi o erro, a desobediência dos dois. Eu poderia dizer que esse foi o motivo para que o pecado entrasse no mundo. Mas não foi motivo para que Adão, juntamente com a sua mulher, fossem expulsos do jardim do Éden. Não foi esse o motivo para que eles pudessem ser expulsos do jardim do Éden. A resposta da realidade está nas entrelinhas entre a conversa de Deus, entre Deus e o homem, após a sua queda. Se nós formos analisar a Bíblia, em Gênesis capítulo número 3, vamos lá. A gente conhece muito essa história da serpente mais sagaz que todos os animais selváticos e tal, e ela vai, Deus disse que era para não comer o fruto e tal. É claro que não foi isso que Deus disse, certamente você não vai morrer e tal. E convence Eva, e Eva vai, prova do fruto, e ela desobedece a Deus, aí depois ela dá o fruto para Adão come do fruto, e aí no versículo de número 7 do capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte, não é? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo de número 10 diz o seguinte, não é? Quando Deus procura, né? Versículo 9 diz assim, chamou o Senhor o homem e lhe perguntou, onde estás? Versículo de número 10 diz o quê? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo de número 11, assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Versículo de número 12, então, disse o homem, o que ele disse? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quem está sentado do lado da esposa aí? Quem está sentado? Dá uma olhadinha para sua esposa e repita essa frase. A mulher que me deste, olha para ela. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmão, como você se sentiu? Acusada? Na realidade, Adão ele cometeu graves erros após o seu pecado. Não foi só comer do fruto. Adão cometeu graves erros após o seu pecado. Primeiro, ele achou que poderia reparar o seu erro sozinho. Como assim, pastor?
A palavra de Deus diz que ele, quando os seus olhos se abriram, a primeira coisa que ele fez, que eles fizeram, foram coser folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ora, vamos esconder o nosso erro. Vamos tentar acertar o nosso erro por nós mesmos. Nós vamos conseguir esconder a besteira que nós fizemos. Eles acharam que iria conseguir fazer isso. Reparem que Deus não chama Eva, Deus chama quem? Adão. Deus chama Adão porque o Adão era na realidade o cabeça. Era aquele que deveria de ter o controle da situação. Então Deus chama Adão. E aí Adão comete o segundo erro. Adão tenta se esconder. Adão, Deus pega e fala assim, Adão, onde você está, Adão? Irmão, Deus é onipresente. A pergunta de Deus é, na realidade Deus não queria, Deus sabia onde é que Adão estava, mas Deus esperava o quê? Que Adão se revelasse, que Adão falasse, Senhor, estou aqui, olha, Deus, eu estou aqui, eu não vou me esconder. Mas a Bíblia relata que Adão, ele se esconde. Versículo de número 9 diz assim, chamou o Senhor, Deus ao homem perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu ouvi a tua voz, ao invés de eu atender ao teu chamado, eu peguei e me escondi. E ia adiantar alguma coisa se esconder? Não é? Adão, na realidade, parecia que alguém que tinha uma intimidade com Deus e que se encontrava sempre com Deus, deveria de ter um conhecimento de alguém que tem uma intimidade que não é adiantar de nada. Adão, na realidade, foi infantil. Adão parecia aquela criança, né? Aquela criança que brinca com o pai é que brinca com a criança, né? Na realidade, Adão se comportou como uma criança, porque às vezes a gente brinca com o nosso filho quando é pequeno, né? Até com uma toalhinha, né? Ah, escondeu, achei. Ah, a criança ri, aí acha que está escondido mesmo. A criança se mete embaixo da cama e deixa os pés à mostra. Ah, me procura. Estou te vendo, meu filho. Então Adão, ele se comportou de uma forma tão infantil. Ah, eu ouvi a tua voz, eu me escondi. Ia adiantar alguma coisa? Deus, ele é onipresente. Terceiro erro, está aqui no versículo de número 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Deus perguntou, comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Aí vem o terceiro erro de Adão. É aquilo que eu pedi para você falar para tua esposa. Deus, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Terceiro erro de Adão, colocar a culpa em outra pessoa do seu próprio erro. Adão não assumiu o erro. Adão não falou assim, não, olha só, Senhor, eu comi do fruto que o Senhor falou para eu não comer. Adão, ele lança a culpa em Eva, e não só em Eva, mas ele lança a culpa até no próprio Deus, porque ele falou, a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu essa mulher aí, foi o Senhor que me deu essa encrenca, foi o Senhor que me deu essa cruz para eu carregar, foi o Senhor que me deu esse negócio que está me dando problema hoje. Engraçado é que na hora que a pessoa bate o olho, gosta de uma menina, ele não fala que, Deus, essa menina não vale nada. Essa menina é um problema para a minha vida. Só depois que os problemas surgem que ele fala, foi Deus. Ó, engraçado que quando começa a namorar, fala, é de Deus. Deus, olha, estamos orando. Deus me respondeu. Olha só que bênção que eu consegui. A minha bênção, pastor, a minha bênção. Depois de casa, a minha desgraça, pastor, a minha desgraça. Não é assim? Às vezes tratamos assim. E foi o que Adão fez. Ele falou, a mulher que tu me deste. Mas na época que Deus fez, ele falou, essa aí é varoa. Olha que coisa linda que Deus me deu. Olha que coisa boa.
Mas depois que o negócio esquenta, que o negócio pega fogo, que tudo está dando errado, ele fala, é a mulher que tu me deu. Ele tenta lançar a culpa em Deus e naquela mulher. Pare e pense. Por que Deus perguntou para Adão onde ele estava? Se Deus é onipresente. Não era a árvore ou a caverna que esconderia Adão, como ele tentou se esconder por entre as árvores. Porque Deus esperava, na realidade, o que Deus esperava? Deus esperava que Adão não se escondesse dele, irmãos. Deus esperava que Adão se aproximasse para contar a verdade. Deus esperava que Adão se aproximasse para falar aquilo que ele fez de errado. Porque perguntou quem te fez saber que estava nu e perguntou se ele comeu do fruto proibido, se Deus é onisciente. Deus sabia de tudo. Mas Deus procurou trazer Adão a um diálogo, a conversar com ele para saber, para ver uma sinceridade no coração de Adão. De Adão realmente abrir o seu coração e confessar o seu erro. Confessar aquilo que fez. Ele sabia o que a sua criação havia feito. Deus sabia. Deus esperava que Adão abrisse o coração e contasse toda a verdade sobre o seu erro, irmãos. Contasse toda a verdade daquilo que ele fez que foi errado. Mas Adão não fez isso. Adão preferiu se encher de orgulho e jogar a culpa do seu erro na sua mulher. E por conseguinte a mulher, quando Deus perguntou, e aí mulher, Adão falou que a culpa é tua. Aí ela chegou, não Senhor, foi a serpente. A culpa é da serpente. Na realidade, o que tirou aquele casal daquele lugar maravilhoso, daquele paraíso, e o que às vezes nos tira de um relacionamento que é um paraíso. Sabe o que acaba às vezes com o nosso relacionamento? Sabe o que às vezes acaba com a nossa família? É o nosso orgulho. O orgulho, queridos. O orgulho de Adão e de Eva, que lançaram os dois para fora do jardim, não foi o pecado que eles cometeram. Tenho certeza que se eles reconhecessem seus erros, eles seriam perdoados por Deus. Porque Deus é rico em misericórdia e Ele não rejeita um coração quebrantado. É isso que a Bíblia fala. Deus é rico em misericórdia, Ele não rejeita um coração quebrantado. Até hoje o homem se comporta como o primeiro Adão diante de Deus. Até hoje o ser humano se comporta desse jeito. Parece que a gente não aprende isso. Parece que não entra no nosso coração que a gente precisa ter um coração quebrantado diante de Deus. E que não adianta ficar escondendo e nem fugindo de Deus. Não adianta a gente ficar tentando chegar com inverdades diante de Deus. Porque Deus sonda e conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós estamos fazendo, Ele sabe como nós estamos vivendo, e nós precisamos na realidade reconhecer que Ele é Deus nas nossas vidas, e só Ele pode nos curar. Só Ele pode tratar a nossa família, só Ele pode tratar a nossa vida. A realidade é que às vezes casamentos se desfazem porque um aponta o dedo para o outro e fica culpando um ao outro, mas na realidade não assume. Eu estou cometendo erros. Eu também errei. Eu fui negligente. Mas às vezes continuamos como Adão e como Eva, tentando ser expulsos do nosso paraíso, do jardim que nós construímos quando chegamos no altar e que falamos tantas coisas, e prometemos tantas coisas, tantos votos. E às vezes trazemos consequência para a nossa família, para os nossos filhos, porque as nossas atitudes vão trazer consequência para a nossa geração, para os nossos descendentes. Porque nosso orgulho fez isso. Essas atitudes revelam a falta de um verdadeiro conhecimento de quem era o seu Criador. As atitudes de Adão e também de Eva revelaram essa falta de conhecimento de quem era o seu Criador. João capítulo de número 14, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim, olha. João 14. Achou aí, irmão?
João 14, versículo de número 7, ele diz assim, olha, se vós me tivesses conhecido, como conheceríeis também o meu Pai, desde agora o conheceis e tendes visto. Versículo de número 8 diz assim, replicou-lhe Filipe, Jesus falando com os discípulos, se vós me tivesses conhecido, como conheceis também meu Pai, se vós tivesse me conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus falou isso para os discípulos, vocês conhecem o Pai e vocês têm visto Ele. Versículo número 8, respondeu-lhe Filipe, Senhor, o que ele falou? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus falou para eles? Filipe, há tanto tempo estou convosco e tendes conhecido. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. A realidade é que ali tanto Filipe como os discípulos não conseguiam ainda ter um conhecimento, andou com Jesus, viu Jesus fazendo milagres, mas não tinha esse conhecimento e esse entendimento, não é? Andou tanto com Deus, mas não conseguiu ver Deus. Às vezes andamos tanto com Deus, mas não conseguimos ver Deus. Falamos que somos tão íntimos dele, mas na realidade, quando ele se revela, nós não conseguimos entendê-lo. Assim como Filipe andou com Jesus e não conseguiu enxergar a presença maravilhosa do Pai, Adão andou com o Pai e não conseguiu enxergar que ele era um Deus bondoso e de caráter. Ele andou com o Pai, mas Adão não conseguiu enxergar isso em Deus. Deus é um Deus amoroso, é um Deus de perdão e um Deus de recomeço, irmãos. Ele é amoroso, sim. Ele é um Deus de perdão, sim. Ele é um Deus de recomeço. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, diz que mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diz assim a palavra. Então, está decretado, certamente morrerás. O Deus que falou que o pecado geraria a morte é o mesmo Deus que disse que quando você crê nele, ainda que esteja morto, passará a ter vida. E a gente precisa ter esse conhecimento. Declarou Jesus, João capítulo de número 11, versículo de número 25, declarou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Adão andou com Deus, mas não conseguiu enxergar isso, que apesar do seu erro, Deus poderia perdoá-lo. Hoje também muitas pessoas não conseguem enxergar isso, que Deus é um Deus de amor e de perdão, e por isso preferem se esconder de Deus. Eu vou me esconder de Deus. Preferem culpar os seus pais. Eu sou assim porque meus pais. Preferem culpar os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, pelos pecados que eles mesmos estão cometendo. Não conseguem abrir o coração e pedir perdão para serem curados. Abra o seu coração, peça perdão, que você será curado. Quando ocultamos nosso pecado, nós corremos o risco de morte, irmãos. E foi o que aconteceu com Adão e com Eva, eles ficaram tentando ocultar. E o risco é o risco de morte. A palavra de Deus, não é? Em 1 Samuel 15, 19, vamos lá, 1 Samuel 15, 19, revela, não é, uma pessoa que ela tinha esse mesmo pensamento, não é? Porque a trajetória do homem sempre tratou com isso, né? De Deus falar e o homem tentar arrumar argumentos para não poder reconhecer o seu erro. 1 Samuel capítulo 11, a gente encontra o rei Saul, não é? O rei Saul que recebe a ordem do profeta Samuel,
E após receber aquela ordem, ele não obedece àquela ordem. Que a ordem não era do profeta, a ordem era de Deus, irmãos. A ordem era de Deus, irmãos. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente não consegue reconhecer na voz do profeta a voz de Deus. Às vezes a gente não consegue reconhecer na voz do pastor a voz de Deus. Deus tentando ajudar você, Deus tentando abençoar a tua vida, Deus tentando ajudar você para direcionar você. E Samuel nada mais era do que o pastor de Saul. E aquilo que Deus falava para Samuel, Samuel falava para Saul: olha, rapaz, olha, vai por aqui. Não faz isso com o seu casamento, não. Olha, cuidado com seus filhos. Mas às vezes a gente não quer dar ouvidos. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho não deixa. Quem sabe cuidar dos meus filhos sou eu. Quem sabe do meu casamento é eu e minha esposa. Às vezes o pastor quer pôr as mãos, quer orar, quer ajudar, chora, vê a família se desfazendo, mas a pessoa não quer ouvir. E esse detalhe aqui de Saul foi a mesma coisa. Capítulo 15, versículo número 19, a palavra de Deus diz assim: olha, disse, pois, deixa eu ver se eu estou no certo, não, estou no 2 Samuel, é primeiro, irmão. Misericórdia. 15, 19, diz assim: quando Deus manda, através do profeta Samuel, manda Saul exterminar os inimigos e não trazer nada como oferta ao Senhor, muito menos trazer nada para Israel, nem rei, nem boi, nem nada. E ele faz o contrário, ele traz ofertas e ainda traz o rei Agag, o rei dos amalequitas. E aí Deus fala com Samuel. Deus fala com Samuel, falando assim: olha, esse Saul, ele não tem jeito mesmo. Versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor para Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou como? Ele se contristou, ele ficou triste. E toda noite clamou ao Senhor. Às vezes, sabe, o pastor, ele fica triste quando ele vê, poxa, aqui a pessoa está fazendo tudo contrário àquilo que a Bíblia diz. E aí ele precisou ir lá e exortar Samuel. A pior coisa que tem é o pastor ter que ficar exortando gente. Se dói exortar filho, quanto mais exortar gente que já está já com a sua idade avançada e tem que falar algumas verdades, e verdade dói. Verdade dói ou não dói, irmão? Dói, né? Mas nem todo mundo está preparado para ouvir verdades, irmãos. Nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade que vai sarar, que pode restaurar a tua família, que pode restaurar a tua casa, que pode restabelecer, que pode colocar tudo no lugar. Mas Samuel foi lá falar. Versículo 19 assim, ele fala: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Mas o que acontece? Versículo 20, então disse Saul a Samuel, o que ele disse? Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui pelo caminho qual o Senhor me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e dos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas, jogou de novo na conta do povo. Está vendo como é que o ser humano às vezes é? Ele não consegue reconhecer que ele fez a coisa errada. Mas o povo, primeiro, ele já fez errado de trazer o rei Agag, porque Deus não mandou trazer ninguém. Mas ele já joga na conta do povo. Mas o povo tomou do despojo e tal, e trouxe do melhor. Aí começa a querer ainda, é o melhor aí para Deus. Tem ovelha, tem boi, tem um negócio para fazer um sacrifício bom aí. Não é?
Pastor, não briga comigo não, que estou trazendo uma oferta aqui para a igreja, estou trazendo um dízimo. Pô, pastor, quebra o galho aí, sou um cara legal, sou dizimista fiel. E daí? É porque você é dizimista fiel, você tem que fazer tudo errado? Ele vai e faz isso. Pior do que o pecado, irmão, ele não reconheceu. Pior do que o pecado do ser humano é quando ele não reconhece que ele pecou. E ainda tenta justificar o pecado, tentando provar que o pecado dele não é pecado. Eu lembro de um desses negócios aí, desses pensamentos de graça apurada, de que aquilo que eu quero fazer não faço, se eu faço já não sou eu, é o pecado que habita em mim. Que o cara adulterou, arrumou uma outra mulher, e aí quando a esposa foi falar com ele, levou no pastor, ele está pecando, ele falou, não, é que o pecado, é que o que eu estou fazendo já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. O homem exterior se corrompe, mas o interior está lá, está bonitinho, está bonito, está limpo. Então ele quis justificar desse jeito. Não sou eu, é o... Não é você não? Isso é enganar a si mesmo, irmãos. A Bíblia nos alerta e recomenda. Em Provérbios capítulo número 28, versículo número 13, ela fala assim, olha, Provérbios, vamos lá. Provérbios 28, versículo de número 13, diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O maior segredo é, sabe o que é, irmão? Se joga mesmo no chão, chora, joga cinza na cabeça, pede perdão mesmo, reconhece, porque Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que sara. O que eu posso dizer para você, lance o seu orgulho hoje fora, para que você possa voltar para o jardim espiritual de Deus, irmãos. Voltar para esse jardim, ou seja, voltar à comunhão com Deus novamente. Porque o que o homem perdeu, sabe o que o homem perdeu? O homem não perdeu simplesmente o jardim, o homem perdeu a comunhão com Deus. Se distanciou de Deus. Para que você possa chamar Deus de amado. Viver num relacionamento profundo com Deus. Num relacionamento que você tinha antes, mas que você perdeu ao se distanciar dele. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos de tudo, irmãos. Nós perdemos família, nós não sabemos o que fazer. Nós começamos a fazer um monte de coisa errada. E a gente precisa voltar para Ele. Botar a nossa família no eixo. E deixar Deus ser o Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar de tudo que é nosso. Jesus, com a sua morte na cruz, nos deu livre acesso ao Pai novamente, queridos. Se Adão perdeu lá essa comunhão com Deus, Jesus nos dá esse direito de voltarmos a essa comunhão com Ele novamente. Em 1 Coríntios capítulo número 15, versículo de número 22. Primeira Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 22. Diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em quem, irmãos? Em Cristo.
Seremos vivificados em Cristo. Versículo de número 45. Diz assim a palavra de Deus. Olha só o que diz no 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Você torna-se uma pessoa espiritual, queridos. Se o nosso orgulho nos distanciou de Deus, o nosso quebrantamento nos aproxima dele novamente. É uma realidade. Versículo de número 49 diz assim a palavra de Deus: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Se nós fomos homens carnais, quando fomos orgulhosos, quando nós somos homens quebrantados, nós nos tornamos homens espirituais e mulheres espirituais, queridos. Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer fazer isso com a gente. Em Jesus você pode voltar ao comunhão com Ele, e que possamos voltar a ser aquela família em que Deus abençoou e falou: olha, crescei, multiplicai, enchei a terra. Vamos ficar de pé, queridos. O que tem destruído a tua casa, queridos? Às vezes o que tem destruído a tua família não é Deus e nem o diabo. Às vezes é o nosso orgulho. A esposa não consegue pedir perdão e nem aceitar o perdão do seu marido. O marido não consegue pedir perdão e nem aceitar o perdão da sua esposa. Às vezes queremos sempre estar certo. O nosso orgulho nos impede de reconhecer que às vezes somos falhos, que nós precisamos de perdão, que nós precisamos perdoar também. Perdoar os nossos filhos, amar maridos, amar esposa, amar os filhos. Às vezes nos esquecemos disso, mas Deus quer nos trazer de volta. Deus quer nos trazer de volta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo. Meu orgulho. Meu orgulho me tirou do jardim. O amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga: eu quero conhecer. Ter intimidade com Ele, vai. Conhecer isso nessa noite. Vamos dizer de novo: meu orgulho
Jesus, Ele é Yeshua, Jesus, aquele que age sobre as nossas vidas, queridos. Declara isso nessa noite. Ele nos trouxe a vida quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aleluia, então declare: Jesus,
Deus quer abençoar a nossa família. Deus quer abençoar a nossa casa. Eu basicamente não conheço muitas pessoas aqui, mas Deus conhece você. Não se importe com isso de eu não conhecer você, porque Deus conhece você. E talvez o que foi dito nessa noite tem muito a ver com o que está acontecendo dentro da sua casa. Tem muito a ver com o que está acontecendo com você mesmo. Mas Deus quer nos sarar nessa noite. Não faça como Adão, não se esconda. Deus te chama nessa noite, revele-se a Ele. Para que você possa ser curado. Para que a sua casa seja curada, para que a sua família seja curada. Para que seu filho seja curado, para que seus pais sejam curados. Sai do seu lugar agora, nós vamos ministrar sobre você, nós vamos orar sobre a família. Você que ouviu essa palavra nessa noite, Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a tua família. Mas a sua atitude é se colocar aos pés dele. É trazer, é fazer com que esse jardim, que você volte novamente a esse jardim que Deus chama você. O sonho de Deus é que o homem esteja no jardim. O sonho de Deus é que o homem esteja no paraíso e não esteja vivendo uma vida que é um inferno. Tanto é que Deus tem reservado para nós um novo céu, uma nova terra. Deus tem reservado para nós um novo paraíso, querido, onde não haverá choro, nem dor, nem morte. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada disso. Mas como podemos assumir um céu e um novo paraíso lá no céu, se nós não conseguimos nem fazer um paraíso na nossa terra? Nessa terra que Deus nos deu, não conseguimos viver em paz. Ele quer dizer, olha, eu te dou a minha paz vos dou, não te dou a paz que o mundo dá. Eu te dou uma paz dentro de você, ainda que esteja tudo turbulento por fora, mas há uma paz dentro do teu coração. Aleluia. Estenda as mãos para cá, igreja. Pastor, vem para cá, pastor, vem para cá. Vamos ministrar sobre essas famílias. Ah, Deus, nessa noite eu te peço, Deus, que todo laço do inferno seja quebrado nessa noite, Deus. Que toda a pretensão de Satanás, ó Deus, de destruir a família, de desfazer esse plano de Deus, de, Senhor, fazer com que, Senhor, o povo, Senhor, se afaste de Ti, de que eles, Senhor, tenham vergonha de se encontrar contigo novamente, de que eles tenham medo, Senhor, de falar contigo, de que eles ficam se escondendo, Pai, que nessa noite todas essas barreiras sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. E que, Senhor, eles possam voltar-se para Ti, ó Deus. Que eles possam quebrantar os seus corações, ó Deus. Desfaz todos os argumentos humanos, ó Deus, para, Senhor, não conseguir, Senhor, se achegar a Ti, Deus. Desfaz, quebra todo orgulho, Senhor. Quebra todo orgulho do coração do homem, Deus. Que ele possa perdoar, que ele possa, Senhor, se sentir perdoado nessa noite, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Que ele possa ser sarado no seu coração de todos os traumas, de todas as traições, de todos os erros, de tudo aquilo, Senhor, que o distanciou da família, de tudo aquilo, Senhor, que o entristeceu e que, Senhor, fez desistir do seu lar, da sua casa, dos seus filhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, quebra todas essas barreiras. Em o nome de Jesus, nós ministramos sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre filhos, sobre esposas, sobre maridos, pelo poder do nome de Jesus nessa noite. E nós cremos o Teu milagre na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Na vida de cada uma dessas pessoas, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei, eu tenho o costume de perguntar, mas eu não sei se há pessoas aqui que estavam afastadas do caminho do Senhor, ou que ainda não receberam Jesus no seu coração, mas se quer nessa noite, você pode fazer um sinal com a sua mão e nós vamos interceder por você. Há alguém nessa noite que não é cristão ou que estava afastado, está afastado do Senhor, mas está voltando para o Senhor nessa noite? Há alguém nessa noite? Faz só um sinal com a mão se há. Se não há, você pode voltar para o seu lugar.
Pode voltar. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe o seu lado, Deus abençoe a sua casa. Pastor Ney. Estenda as suas mãos aqui para frente. Pediu o pastor Messias que ore por esses pedidos de orações junto comigo aqui. Estenda as suas mãos, por favor. Aleluia, Senhor. Tu és Deus. Tu ages, Senhor, sobre a família, Pai. Tu ages sobre cada causa, Pai. Senhor, qualquer que seja a causa, ó Pai. Talvez o esfriamento no amor, ó Deus. Talvez, Senhor, seja, Senhor, uma desilusão, ó Pai, no casamento, Deus. Talvez filhos, Senhor, que estão nas drogas. Filhos que estão na rebeldia, ó Pai. Filhos, Senhor, enfermos, Senhor, espiritualmente e também fisicamente, Pai. Senhor, pessoas que estão, Senhor, perdidas, desviadas longe dos teus caminhos, Pai. Restaura nessa noite, Senhor. Nós intercedemos por essas vidas, ó Pai. E nós clamamos e nós cremos no teu agir, Senhor. Sobre cada uma dessas vidas, sobre cada um desses lares, ó Deus. Porque tu és o Deus que age em prol da família, Senhor. Tu és o Deus que luta pela família, que peleja pela família. Então nós te pedimos nessa noite, peleja, Senhor, juntamente conosco por essas famílias, ó Deus, em o nome de Jesus. Nós cremos no teu milagre, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Messias, pela palavra, sua presença. Queridos, hoje o final da nossa campanha foi preparado assim algo muito especial para todos os irmãos, amém? Assim, para todos os irmãos, eu gostaria que você assim não descesse as escadas e fosse embora. Quem gosta de sopa de ervilha aí? Levanta a mão assim, faz assim, né? Foi preparada assim uma sopa de ervilha assim tão boa e é de grátis, né? E você pode repetir quantas vezes você quiser. Você gostou? Quem gostou aí? No máximo. Para você sentir frio, né? Vai tomar a sopinha quentinha. Lá embaixo no espaço. Botei no máximo já de provocação mesmo, né? Então, queridos, não vai embora não. Eu gostaria que você vivesse esse final de campanha. Família, eu acredito, né? Acho que você está com seu filho, com alguém da sua família. Fique junto lá, tome uma sopinha com esse colega. Amém, amados? Amém, amados? Quem vai tomar essa sopinha aí? Levante a mão assim. Só essa mixaria de gente aí? Meu Deus. Estenda suas mãos aos céus, querido Pai, muito obrigado por essa noite. Leva-nos debaixo da tua proteção. Ó Pai, o alimento que vai nos ser servido, que foi feito com muito carinho, Senhor, para os nossos amados irmãos que estão aqui, que seja bênção para nossas vidas. Abençoa a provisão, abençoa quem fez, Senhor, quem fez com carinho, com amor, que tu possa prosperar em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, leva-nos debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Deus abençoe. Convida esse irmão assim, ó, é de grátis, hein?